Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje o nosso devocional vai dizer que Ele cuida de tudo. E é tão curioso isso porque quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando a gente está passando por situações desafiadoras, quando a gente ora e a oração não é respondida, será que a nossa fé continua inabalável, entendendo que Deus está cuidando de tudo? É importante pensar que a gente não seguia por vista, mas pela fé. E quando Tomé fala, olha, eu quero ver, eu quero tocar na mão de Cristo, eu quero tocar onde entrou os cravos para eu saber que foi ele. Jesus se apresenta para Tomé e fala aqui, Tomé, bem-aventurado é os que não viram e creram. Então, a gente aprende com o próprio Jesus, através dos evangelhos, através das parábolas, através dos ensinamentos, como ele se comportava, que existe a incredulidade. Nós, às vezes, nos tornamos incrédulos. Mas ele fala assim, ó, toma aqui, ó, toca. Bem-aventurado é aqueles que não viram e mesmo assim creram. Quem é você? Aquele que precisa ver para crer ou aquele que sabe crer, reverbera no seu interior que sim, Deus está cuidando de tudo. Se analise. E tem um hino que eu cantava, foi uma amiga minha, Liliane, que me apresentou esse hino, que é assim: dá-me mais fé, para que o meu choro somente essa noite possa durar. E a tua alegria, que é a minha força, tão cedo possa chegar. Dá-me mais fé. Esse hino ele vai falando, é uma oração. Eu fiz essa oração muitas vezes quando a minha fé foi embora, porque as circunstâncias eram tão caóticas que eu não conseguia ver o milagre. Eu colocava esse hino e escutava. Dá-me mais fé, eu preciso de fé e eu peço a Deus a fé. Olha que coisa interessante. Você pode orar e clamar ao Senhor, Senhor, me dá mais fé. A situação está caótica, a dor está muito grande, está insuportável, mas dai-me mais fé. Daniel 2:21 diz assim: Ele muda as ideias e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele cuida de tudo. Olha que interessante. Deus muda as épocas e as estações, se Ele quiser. Se Ele quiser. Se Deus que fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. E Ele faz no tempo dele para um propósito específico. Não é para meu umbigo ficar feliz. Para minha vaidade, para minha arrogância, não vai fazer. Porque a nossa vida precisa ser dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus não tem obrigatoriedade, não tem responsabilidade com os meus desejos infantis, que muitas vezes eu quero. Quando eu adquiro, não quero mais. Ou senão fala assim, eu quero. Pronto, tenho agora. Eu quero. Não, Deus não tem essa responsabilidade de fazer nossa criança birrenta ficar feliz. Não é, Deus quer filhos maduros. Daniel compartilhou no texto que lemos a revelação crucial de que Deus é soberano, é detentor de sabedoria e poder. Sua palavra está além do tempo. E ele é quem estabelece todas as coisas em sua infinita bondade e amor. Saber disso é essencial, porque não estamos lançados ao acaso, mas temos um Deus que tem tudo no controle da palma das suas mãos. Essa verdade deve ser um alicerce para a nossa alma, principalmente nos momentos desafiadores, proporcionando alívio e tranquilidade. A Bíblia é repleta de relatos que ilustram a manifestação da soberania
do Pai na vida dos indivíduos e nações. A Bíblia é um conjunto de livros que fala do amor de Deus pela humanidade, do Gênesis, do Éden ao arrebatamento da igreja, do projeto para o homem caído, Jesus vindo resgatar o homem e indo preparar um lugar. Então, a Bíblia ela é ininterrupta nessa causa de nos mostrar e nos revelar esse amor de Deus. Então, é a manifestação do amor de Deus pelo homem, um Deus que sempre quis se relacionar conosco. Cada página dela é um testemunho de como Deus orienta os rumos da história. Numa experiência pessoal, ao pastorear na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, no ano de 2007, me deparei com um episódio que me ensina sobre essa soberania. Ao mudar para uma casa alugada, um simples chuveiro com resistência queimada se tornou palco de uma lição. Fiz uma oração que pareceu inicialmente sem resposta, mas a simplicidade do meu filho se revelou profunda. Ele disse: Pai, desliga e liga. Esse simples ato desencadeou um milagre, uma lembrança que até hoje vem à memória, dada a situação da necessidade em que nos encontrávamos. E ali Deus Pai me ensinou que intervém também em detalhes da vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estudo muitas teorias, eu estudo espiritualidade no campo da saúde. Então eu estudo outras coisas além do cristianismo. A minha regra de fé é cristianismo, mas eu estudo outras coisas. E existem outras teorias que falam disso aqui, que falam da pessoa que não tem Deus, não é sobre Deus, é sobre ela e sobre práticas que ela aprendeu, que ela direciona as mãos para objetos, que ela faz esse caminho de energização que chama, e que o troço volta a funcionar. Imagina se você em Deus, em nome de Jesus, fazer esse caminho. O que Deus não pode fazer na tua vida? Sem o nome de Deus, as pessoas estão atingindo objetivos. E tem pesquisas sobre isso. Eu não estou falando de achômetro, de casas de espiritualidade, não. Estou falando de pesquisa, de formas que tem dentro da espiritualidade que funciona. Imagine você pegando as suas mãos de filha amada, filho amado de Deus, com a presença do Espírito Santo em você, colocar a mão sobre o enfermo, colocar a mão sobre um item, colocar o que Deus não pode fazer através de você. Você não alcança porque você não tem fé. E olha, uma coisa que eu acho muito importante, quando eu oro para o enfermo, minha responsabilidade não é curar, minha responsabilidade é declarar vida. Quem cura, se for da vontade dele, é Deus. Mas eu orei por cura, eu orei por salvação, eu orei por libertação. E o restante? Tá na mão de Deus, porque eu orei em nome de Jesus. Eu selei a minha carta. Não tem a carta que você bota no correio? E você bota a carta no correio e fala, pode mandar. Não, senhor, tem que comprar o selo. Aí a carta vai. Eu selei a minha carta. Qual o selo do crente? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Entra nessa causa em nome de Jesus. E se Deus vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que eu declarei vida sobre o Vale de Ossos Secos. E você também pode. A gente não pode esperar o pastor vir, ou sei lá quem vir. É você que é portador do Espírito Santo que habita em você. Ele mora em você. E ele espera realizar grandes feitos através da sua vida. E você tem que se posicionar para isso. Então uma criança falou, pai, liga e desliga. Agora vamos tomar banho. Um milagre, um milagre. Quero que você recorde os milagres, pequenos milagres, milagres do dia a dia. Recorde-se. Saber que nada acontece sem a permissão de Deus é um chamado à confiança. Em meio à dificuldade, Deus Pai não apenas observa, mas cuida com carinho. Os pequenos milagres cotidianos são como os seus lembretes amorosos, revelando que em cada desafio sua soberania se manifesta. Confie plenamente, porque Ele está cuidando de tudo. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim, seu amor é sobrenatural, faz que eu me sinta especial. Que Deus te faça se sentir especial hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa.
Como disse o texto de Daniel, que o Senhor muda as épocas e as estações. O Senhor muda as épocas e as estações na nossa vida. Coloca tudo em ordem, Pai, que não tenha nada na nossa vida faltando, quebrado, fora do lugar. Que tudo venha estar no devido lugar para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, em nome de Jesus, nos aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé para que a gente venha crer no impossível, que a gente venha viver sobrenatural, que a gente venha continuar confiando em Ti no meio dos desafios. Nos abençoa, nos fortalece, dá-nos um dia de vitória e paz em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo grande, Deus abençoe você, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Hoje é 296 de 365 dias. Abacuque 2 é o texto que você vai ler na tua casa. Confiar é a palavra-chave. Sua impossibilidade hoje pode se tornar um milagre amanhã. Impossível hoje, milagre amanhã. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.